que ninguém tem o direito de dizer: o Lula me enganou. Não, ninguém. Ninguém tem o direito de, ao menos, não. Tudo o que o Nine Fingers está fazendo, tudo o que a Rede Globo está fazendo, tudo o que está sendo feito foi anunciado. Durante 4 anos, a Rede Globo falou que ela ia destruir o Brasil. Está aí. Durante 4 anos, o Lula e o sistema em si deixaram bem claro que eles iriam destruir o Brasil. O Lula falou que ia liberar a maconha, está encaminhando para a liberação da maconha. O Lula falou que ia tudo o que ele falou e que nós denunciávamos e que nós éramos acusados de negacionistas e que nós fomos proibidos de dizer tudo. Tudo que este vagabundo está fazendo, ele falou que ia fazer. E eu cansei de falar que o Lula 2022 era o Lula de 1989, era o Lula de antes da queda do Muro de Berlim, era o Lula dos tempos da União Soviética. Era um Lula retrógrado, era um Lula sem comprometimento com nenhum pressuposto de economia, era apenas um ladrão voltando à cena do crime, agora acompanhado de outro ladrão. E isso é uma realidade tão cruel que dá nojo perceber que esses caras sabiam exatamente o que ia acontecer. E aí agora aparece o Tasso Gereissati, Armínio Fraga e outros filhos da puta, dizendo: mas o Lula me enganou. Enganou porque você quis ser enganado. Enganou, você se enganou? Não, você quis ser enganado por ódio ao Brasil e aos brasileiros. Por quê? Porque eles avisou claramente o que ele iria fazer. E os que se enganaram é porque ficaram 4 anos sem poder roubar dos cofres públicos e precisavam tirar do poder o Bolsonaro, porque o Bolsonaro estava atrapalhando os golpes e as estratégias de roubo e de esbulho. Bolsonaro impediu que, durante 4 anos, essa turma enchesse o rabo de dinheiro. Tasso Gereissati é dessa turma. É dessa turma que sempre esteve ali, mordendo nas tetas do poder. O Tasso Gereissati é o típico conservador antes da descoberta dos brasileiros do que é ser conservador. Observem bem, o Tasso Gereissati é de uma época dos conservadores, que eram chamados de conservadores, os que estavam preocupados em conservar o patrimônio próprio. Na verdade, não eram conservadores, eram apenas patrimonialistas. Essa é a verdade. Eram apenas e tão somente patrimonialistas. Nunca se preocuparam com o aparelhamento do Estado, porque eles também tiraram a sua beirada. Nunca estiveram preocupados com o avanço das pautas igualitárias, porque o importante para eles era preservar o próprio patrimônio. Agora, observem bem. Quando esses caras viram que o Lula era exatamente aquilo que nós dizíamos, eles vêm querer. Meu Deus do céu, você... Me desculpa, eu me enganei. Me desculpa, a puta que pariu, não tem que ter piedade nem condescendência. Faz o L o tempo todo. É preciso, sim,
deixar bem claro e escancarar e fazer o OL e jogar na cara é algo que incomoda profundamente a todos eles. São, sim, cúmplices de toda a bandalheira. São cúmplices desse estado de coisas os vermes ordinários lá do Ministério das Relações Exteriores. Os vermes ordinários que ficaram mamando porque faltou comando por parte do nosso governo no que diz respeito ao enfrentamento da EBC, da Agência Brasil. Eles queriam exatamente, professor Bimbu, conservar o sistema para se beneficiar do sistema. Aí, o que eles fizeram? Quando chega Bolsonaro e rompe e escancara tudo, o que aconteceu? Simples. Eles ficaram sem pai nem mãe na chapada. Foi preciso uma magia para tornar um vagabundo outra vez presidente. Ele falou que haveria desencarceramento em massa. Ele falou, sim, Mara, que haveria desencarceramento em massa. E vai fazer. Eu acho importante que isso aconteça nesse momento, porque pode servir para despertar mais pessoas, porque ainda existem muitos brasileiros, porque ainda existem muitos vagabundos no Brasil, inclusive alguns que se dizem conservadores e que dizem assim: mas se derrubar o Lula e entrar o Alckmin, melhora. Melhora patavina nenhuma, eles são a mesma coisa. Eles são frutos da mesma fossa séptica. Portanto, o que nós temos que ter é uma postura clara de enfrentamento, denúncia e de escancarar o quadro que esses cabras querem impor no Brasil. O Brasil é maior do que a insanidade desse vagabundo. O Brasil é muito maior do que a leviandade e a irresponsabilidade desse porta-voz e representante do sistema. Nós somos maiores do que esse vagabundo. E você tem que ver o pânico, a sensação de angústia que a notícia da volta do Bolsonaro já criou. Inclusive, amanhã de manhã, na hora do café, eu vou fazer um comentário sobre o que aconteceu, por exemplo, com os militares. Eu não sou militar, eu não tenho a quantidade de fontes do Paulo Figueiredo, um cara que eu gosto de acompanhar. Mas a verdade é que, por exemplo, tem militar com o cu na reta. Vocês não imaginam o pânico que está entre os militares. Eu converso com muitos militares e todos eles dizem que os generais estão em pânico porque temem o efeito do capitão na tropa. Temem o efeito lá na tropa. Observem bem e claramente. Observe bem e claramente o que eu estou dizendo para vocês. É uma questão seríssima. Eles estão com o deles na reta. Temerosos, assustados e até mesmo encagaçados. Eu não posso mostrar para vocês
a minha troca de mensagem com militares, porque é uma questão da minha relação com as pessoas e não digo para eles quem são. Então, observem bem que nós vamos, sim, ter uma mudança de muitas coisas, principalmente esses militares, que vão, sim, se lascar de medo. Eu estou procurando aqui uma mensagem, uma troca de mensagens, ou já está aqui. O cara me falou o seguinte: parará, parapapá, trocamos as mensagens aqui. Eles disseram o seguinte: há um medo muito grande em relação ao que pode acontecer com a tropa. Os generais temem o efeito capitão na tropa. Temem o efeito capitão na tropa. E não é forçação de barra, é informação de pessoas. Essa pessoa, não posso dizer quem é, mas é uma pessoa com profunda convivência, foi a mãe e tudo mais. E isso é tão sério, isso é tão revelador, que eles estão realmente em polvorosa e pânico. Portanto, meus amigos, preste atenção que haverá um cenário novo. A esquerda não sabe o que fazer, não sabe se prende Bolsonaro, se não prende. Flávio Dino quer prender, Lula acho que não pode, Alckmin é contra. Tem gente de outras estruturas que não querem, mas vou dizer uma coisa para vocês: há um clima de pavor e de pânico. Eles estão assustados. Eles estão assustados. Principalmente, eles temem o efeito capitão na tropa. E a expressão que um dos generais da reserva me falou foi que o pessoal da ativa está com medo do efeito capitão na tropa. Vamos ver o desdobramento. Falar em melancia, espere aí que você vai ver. Já está lá no meu Instagram. Mas eu estou mandando uma mensagem para um desses generais, um desses militares, nessa quarta, a partir... Oh, meu Deus. Então, observem bem. Fazer duas coisas quando você é loiro não é fácil não, viu? A partir das 7 horas. Me pediram aqui agora que eu mandasse isso para a pessoa. Então, veja bem, nós vamos observar muitas mudanças. E essas mudanças vão impactar, porque a esquerda, o Flávio Dino quer prender. O Lira já avisou que o governo hoje não tem articulação para aprovar nenhum projeto de lei no Congresso Nacional. É um governo que bate cabeça porque é rejeitado pela sociedade. Eu falo isso, volto a dizer, quem tem fontes militares é um cara que nem o Paulo Figueiredo, pô. Eu, de minha parte, eu tenho converso com militares. E a percepção que a gente tem é que eles estão cagando de medo. Literalmente, eles estão se borrando.
E isso é tão verdadeiro quanto a minha gratidão a cada um de vocês. A destruição do Brasil com soltar os bandidos é uma forma de provocar. Esse foi o compromisso que o Lula assumiu lá no Morro do Alemão, quando ele foi lá. Esse compromisso o Nine Fingers assumiu com o crime organizado, o de soltar os bandidos. Eles querem soltar 200 ou 300 mil bandidos e liberar a maconha. Em lugar nenhum, a liberação da maconha resolveu o problema do vício. Pelo contrário, serviu apenas para degradar e destruir a sociedade. Quem tiver alguma dúvida, vá aqui no Uruguai. Vá aqui no Uruguai e veja a merda que virou o Uruguai depois que foi liberada a maconha. Eu, particularmente, digo para vocês, o clima aqui em Brasília, se já tem um bate-cabeça sobre o que aconteceu com Zé Dirceu. Alguns dizem que foi uma surra, outros dizem que foram 2 surras. De qualquer forma, o quadro que nós temos é um quadro que merece toda a nossa atenção. Eles querem destruir o Brasil, mas nós e o Brasil somos maiores do que essa corja. Por isso, aonde quer que os brasileiros estejam, devem manter o compromisso de lutar e defender o Brasil.